Agora passamos a nossa mensagem de hoje. Eu creio que vai durar só 1 hora mais ou menos, mas a gente consegue fazer isso, né? Quando eu fui me preparar para essa mensagem, eu me dei conta que esta é a 5ª vez. Eu sei que vocês guardam as mensagens, né? Do domingo anterior, do outro domingo, do ano passado. Vocês guardam, né? Vocês se lembram, né? A pregação do Thanksgiving do ano passado, não lembro, não? Esta é a 5ª vez sobre esse texto. Aí você pergunta, pastor, como é que o senhor escolhe os temas? Oração, né? Peço, Senhor, para a nossa igreja, o que o senhor tem em mente? Por vezes o senhor dá por mês, ou dá por semanas, ou o que seja, mas durante aquele período, depois que a palavra é colocada, mesmo antes de decidir o domingo, começa um processo de amadurecimento interior, pesquisas, olhando e orando, e vai modificando, né? Vai sempre ficando mais, o meu interior vai como amadurecimento da mensagem. E quando ficou bem claro que essa era a mensagem, mesmo que seja a 6ª vez, para falar desse texto, havia uma razão. E eu creio que você vai perceber durante a palavra, por que dessa palavra de hoje para nós. Agora pega a sua Bíblia assim, português, inglês ou espanhol, eletrônica ou de livro, levanta a sua Bíblia e repita comigo. Eu creio na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ela é a revelação de Deus. Eu vou ouvir o que ela diz. Eu vou obedecer aos seus ensinos. Em o nome de Jesus. Assim seja, Senhor. Abram suas Bíblias em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11 até o versículo 19. Lucas 17, 11 a 19. Na tradução, nossos irmãos têm. Aqui na tela vai aparecer em português, para que você possa acompanhar. Mantenham suas Bíblias abertas, anotem. Se tiverem perguntas mais tarde, gostaríamos muito de ouvir as suas perguntas. 17, de 11 a 19. Lucas 17, de 11 a 19. Prontos? A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Pausa. Isso não está nas anotações, mas pausa. Alguma coisa que eu gostaria que você soubesse. Tanto Samaria quanto Galileia, no contexto de Israel, do tempo de Jesus, eram lugares marginalizados. Apesar que Jesus usou Galileia como seu quartel-general, vamos falar assim, né? Onde ele chamou os seus discípulos, os 11, é só um que não foi da Galileia, mas aquela região havia sido, e ainda é até hoje, uma região onde os estrangeiros vieram e se misturaram muito, e por isso o pessoal do sul de Jerusalém tinha assim o nariz empenado, dizendo, essa gente aí não é primeira classe de judeus. Mas é interessante que Samaria, outro lugar mencionado também aqui, era um lugar onde estavam o que os judeus chamavam de meio-judeus. Aquela porção, aquela parte de Israel havia sido conquistada pela Síria. E a Síria, para dominar o local, a nação, o que eles fizeram? Eles misturaram, levaram judeus para longe, outros países, trouxeram estrangeiros e misturaram ali. Por isso essa rixa de samaritanos e judeus que você vê no Novo Testamento, nos Evangelhos. Mas me chama a atenção, o nosso Senhor Jesus é um Senhor, ele vai atrás, ele vive junto, ele está junto de pessoas marginalizadas, que não são valorizadas pela sociedade, que não têm muita importância. Você está captando isso? Nosso Senhor, Ele ama, Ele vai atrás, Ele procura, Ele se identifica com aqueles que estão na periferia. Acho que vocês não estão entendendo, ninguém falou amém para isso, né? Porque eu me sinto muitas vezes como que puxado para o lado, que não sou, não, mas o Senhor vem dizer justamente para vocês, para você, que se sente puxado, marginalizado, não valorizado, que eu vim a esse mundo. Amém? Então está isso aqui, isso não está nas anotações, mas quis falar isso. 12. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Eles ficaram a uma certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Outra pausa. Eles gritam, Jesus, e nós podemos ver isso, né? Mas eles acrescentam, mestre.
Muitas vezes nós estamos em apuros, nós gritamos, Jesus, socorre! Mas nos recusamos a chamá-lo de mestre, porque mestre é Senhor. Se eu me dirijo a Jesus e chamo de Senhor, e agora eu preciso me submeter à sua direção, à sua vontade. Você entende isso? Tome posse dessa declaração. Eles estavam dizendo, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, ficaram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, onde é que estão os outros 9? Pergunta. Que bom que eu não sou um dos 9. Você está aqui para agradecer, né? Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Algumas versões falam este samaritano. Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. O que aprendemos aqui? Hoje nós temos 4 pontos que eu gostaria de ponderar com vocês. Primeiro, lepra, uma enfermidade terminal. Segundo, não há impossíveis para Jesus. Terceiro, o caminho, os passos para a cura. E por último, a pergunta que acabamos de fazer, onde é que estão os outros 9? Por que não voltaram? Lepra, uma enfermidade terminal. Como vimos no versículo de número 12, ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e gritaram em alta voz, ficando a certa distância, e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Eu creio que talvez você saiba, é possível que sim, mas caso você não saiba, a lepra ainda existe nos dias de hoje. Vários lugares, vários países. Eu fiquei assustado, até o nosso Brasil está incluído naqueles lugares com muita incidência. A boa notícia é que não como era naquela época de Jesus, hoje a lepra tem tratamento e tem cura. Então, isso é bom, por isso nós não ouvimos falar tanto. Mas naquele tempo era uma doença incurável. Quando diziam tem lepra, era índice de mortalidade 100%. Procurei saber um pouco mais sobre essa enfermidade e descobri o seguinte. É uma doença causada por uma bactéria. E essa bactéria, ela mexe com o sistema imunológico do enfermo. Eu fui mais à frente. Que questão do sistema imunológico? Ela faz com que os nervos periféricos... Ah, pastor, agora o senhor está falando, cada hora fica mais complicado. Mas os nervos que controlam a sensação de dor. Esse é o problema. Porque às vezes quando nós olhamos, vemos aquelas pessoas deformadas, faltando uma parte da mão, ou uma parte do rosto, ou alguma coisa assim, um cheiro terrível, e ficamos pensando, né, isso é a lepra que está causando. Mas o problema é que a bactéria afetava o sistema imunológico, a pessoa não sentia dor. Então, por exemplo, vinha andando, pisava num prego, o prego atravessava o pé, a pessoa não sentia nada. E continua em frente. Sabe o que acontecia? Sem sentir dor, infeccionava, depois gangrena e de repente perdia. Mesma coisa para as mãos, para o rosto e para tudo mais. Então, aquele mito de que as pessoas, a lepra causava perda de membro, isso é um mito apenas. É porque não sentia dor. Pessoas que entravam no fogo, pegavam coisas quentes, se queimavam, mas não sentiam dor. E porque não sentiam dor, elas não tinham como reagir e tomar cuidados. Outra coisa que nós temos também é que por causa dessas infecções cheiravam muito mal. Muito mal. Então, a mesma distância podia sentir o cheiro. Agora, porque não havia tratamento, imediatamente, quando alguém era diagnosticado com lepra, esse estigma era imediato. Porque eles pensavam, se você estiver perto de alguém que está
contaminado ou que está enfermo de lepra, e essa pessoa respirar perto de você, se essa pessoa tocar em você, se essa pessoa estiver em contato com você no mesmo ambiente, você vai ser contagiado. Isso era o que eles pensavam. Eu não quero ser gross com vocês, assim uma coisa chata, né? Mas hoje nós sabemos que a lepra somente é transmitida. Ela não é contagiosa nesse nível. Ela é contagiosa sim, mas somente é transmitida quando existe um contato extensivo com pessoas que estão enfermas. E esse contato vem através de gotas, droplets, do nariz ou da boca. Acho que você pegou a ideia, né? Então, somente nesses casos que há o contágio. Mas naquela época eles pensavam, não pode. Por isso eles gritaram de longe, Jesus, tem misericórdia de nós. Eles não podiam se aproximar. Aliás, a lei exigia que as pessoas tinham que gritar, os leprosos tinham que gritar, impuro, quando alguém chegava perto. Além de toda essa problemática daquela época, o leproso também, muitas vezes, era estigmatizado. Como assim? É que as pessoas diziam, é castigo de Deus. Está leproso porque fez alguma coisa, né? E Deus sabe, Deus está castigando. Resultado? Imediatamente, o sacerdote era como um inspetor de saúde. Então as pessoas chegavam ao sacerdote com um sintoma, ele examinava a pele, né, normalmente visível na pele, diferente parte do corpo, e imediatamente ele dizia, você tem que ficar isolado de tudo e de todos. Fora da cidade, fora da comunidade, fora do arraial, se era um acampamento, fora da família. E eles precisavam, como nós vimos aqui, se manter à distância. Então, doença terminal. Fiquei pensando, e eu sei, gente, que tantos de vocês, na minha própria família, não sei, na sua família, provavelmente, você que está aqui ou em casa, o equivalente mais perto que nós podemos ver hoje de enfermidade, qual é? Câncer. Não é isso? Quando vem o diagnóstico, por mais simples que seja, quando falou câncer, estágio 4, aí o seu coração quebra. E muitas vezes nós nos acomodamos, nós nos resignamos, perdemos a vontade. Eu tenho visto testemunhos da nossa igreja, até o último momento, enquanto há vida, enquanto há respiração, nós não desistimos. Você vai ver no próximo ponto. Eu creio que essa história está aqui para dizer para nós, ainda hoje, não é lepra, mas ainda hoje nós temos situações físicas, enfermidades que assolam ou te assustam, ou nos tiram um sono, nos tiram a paz, que existe hoje. E seria muito ignorante de nós fecharmos o nosso entendimento, nossos olhos e não acreditar. Existem. E elas vêm muito perto de nós. As nossas famílias, nossos queridos, nossos parentes, nossos amigos. Então você vai ver que há um espaço nesse texto. Eu creio que é uma das razões que o Senhor colocou para nós, que é o próximo ponto, para dizer o seguinte: situações físicas ainda existem. Eu creio que algumas entre nós, que eu sei também, hoje e aqui, ou talvez aqueles que estão vendo em casa, mas nós temos aqui que aprender com esses 10 leprosos, que apesar de o mundo ter dito não tem jeito, não tem cura, é terminal, é questão de tempo, que nós vamos dar um grito ao Senhor hoje e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. E vamos clamar, porque estamos ainda naquele período que nós podemos fazer isso. Mas eu creio que esse texto nos ensina que existem situações físicas terríveis que acontecem ainda hoje, e nós precisamos clamar e pedir a Deus que nos cure, que tenha misericórdia de nós. E nós vamos fazer isso hoje. Mas eu creio que aqui nós aprendemos o segundo ponto. Para Jesus não existem impossíveis. Não existem. Não existe impossível. Por que esse milagre está aqui? Você sabe que tudo que está na Bíblia foi o Espírito Santo que inspirou. Ele não queria apenas encher páginas, ele escolheu. João fala no seu evangelho no final que se fosse escrever tudo que Jesus falou e fez, os livros do mundo inteiro não caberiam. Então isso aqui é apenas um pouquinho. Mas aqui nesse pouquinho, o que nós vimos? Não existem impossíveis para o nosso Deus. Nosso Senhor Jesus ainda cura hoje, aqui e agora. Agora, eu creio que existe uma outra questão também. Está funcionando, né? A tradução está funcionando. Existe ainda um outro significado aqui.
Que significado é esse? Vocês notaram que a lepra, então, hoje nós sabemos que não é uma questão exterior, não é uma doença da pele, é uma bactéria que afetou o sistema imunológico, ali os nervos periféricos, fazer com que nós nos sentimos. Sabe o que o Senhor falou ao meu coração? Eu creio que é o seguinte: primeiro, clamem pela cura física. Mas segundo, espiritualmente, você concorda comigo, ou talvez seja apenas eu, que nós metemos os pés pelas nossas mãos, falamos e fazemos coisas que a gente nem se dá conta da destruição que causamos a nós mesmos e àqueles que estão ao nosso redor? Ficou claro isso? Porque isso me desespera, isso me entristece. Eu creio que entristece você. Os maus entendidos, as más comunicações, é possível. Gente, será que nós não nos damos contas? Vou dar um exemplo, não é da nossa igreja, você não vai ficar tentando adivinhar o que é, né? Mas eu estava falando com uma pessoa chegada a mim, também no ministério, que, na minha opinião, fez uma besteira nas suas ações. Depois de grandes momentos de trabalhar no assunto, dizer, por favor, olha, trabalha assim, 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 essa pessoa fez algo que eu falei, gente, controlado, amável como o seu pastor é sempre. Eu chamei para ele e falei, meu filho, você não se dá conta da besteira que você fez? Você não está entendendo que ações mandam mensagens? Você não está entendendo que fazer isso? Tá? Então, aquele momento eu dizer, puxa vida, eu fiquei pensando comigo mesmo. E quantas vezes que nós agimos, pensamos, reagimos e pensamos e não nos damos conta do mal que estamos causando? Sabe o que eu entendi? É que também há em nós, do mesmo jeito que a bactéria elimina o funcionamento dos nervos periféricos, há uma bactéria chamada pecado, que ela nos dessensibiliza para aquilo que afeta o corpo do Senhor e os nossos relacionamentos uns com os outros. Desliga, porque eu tenho certeza que se nós parássemos e olhássemos para nossas ações, nossas palavras, nós não a falaríamos e nós não teríamos agido dessa ou daquela maneira. Mas por que fazemos isso? É porque o nosso detector, a bactéria do pecado, infeccionou aquela habilidade de perceber, de discernir. E eu creio que da mesma maneira, e eu faço essa oração para mim, irmãos, porque eu me encontro tantas vezes arrependido diante do Senhor. Senhor, eu não acredito, depois de tantos anos andando com o Senhor, tanto ensino da sua parte, tanta presença da sua parte, Senhor, eu ainda me encontro cometendo erros absurdos, de julgamento, de falta de discernimento, de palavras mal proferidas. Mas naquele clamor, dizer, Senhor, do mesmo jeito que o Senhor está curando fisicamente, Senhor, cura-me espiritualmente. Elimina essa bactéria, Senhor, entra com poder para nós. Porque quando nós não nos damos conta do alcance das nossas palavras, das nossas ações, das nossas escolhas, nós vamos não só nos ferir, mas ferir também aqueles que estão ao nosso redor. E se os leprosos eram estigmatizados e colocados à distância, quando nós nos portamos assim, e nós não somos curados dessa bactéria do pecado, sabe o que acontece? As pessoas começam a se afastar de nós. Nós não conseguimos manter. De repente, nós estamos entre leprosos, entre outros. E há um grito da minha alma dizendo, Senhor, não mais. Para hoje, aqui, começa na minha própria vida. Eu creio que Ele está falando isso para nós. Eu creio que nós olhamos, às vezes identificamos isso, a gente fica com pena, com misericórdia, tentando aqui e ali, mas eu creio que precisa de nosso coração, nossa mente, nosso ser, dizer, Senhor, cura-me hoje, aqui e agora. Não é de uma doença física, Senhor, mas uma inabilidade, Senhor, de discernir, de manter a minha boca fechada, Senhor, de pensar 200 vezes antes de falar alguma coisa e de buscá-lo em oração para encontrar discernimento. Amém? Já notaram que eu não estou com raiva de ninguém, né? Eu estou com muito arrependimento dentro de mim, porque isso fala muito alto.
e pedir: Espírito Santo, fala mais alto. Abra e ilumina as nossas mentes em nome de Jesus. Aí, para você não se sentir mal, você pensar: pastor Renato, nesse dia de hoje, pastorando esse CCP por tantos anos, ainda o senhor não conseguiu resolver essa questão na sua própria vida? Eu estou em boa companhia. Por quê? Rei Davi. Você se lembra do rei Davi, não? O maior rei de Israel. Olha o que ele escreve no Salmo 19. Você pode ler em casa. Está nas anotações, mas você pode ler em casa. Diz assim: quem pode discernir seus próprios erros? O que ele está admitindo? Senhor, eu não me dou conta. Quando eu vi, já meti os pés pelas mãos. Absolve-me dos que desconheço. Ele notou o clamor de Davi? Absolve-me, não me condene. Me ajude, eu diria, a detectar o que não agrada a Deus dos pecados que cometo sem sentir dor. Aí ele continua, já que ele estava orando e clamando: também guarda o teu servo dos pecados intencionais. Não é verdade que nós pecamos sabendo que estamos pecando? Oh, Deus do céu. Que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. E ele termina dizendo que nós conhecemos muito essa última frase: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Mas começou tudo com um clamor pedindo: Senhor, me revela aquilo que eu não me dou conta. Me mostra os pecados escondidos. Muito claros, né? Muito claro, é o que ele estava dizendo, né? E também o próprio rei Davi, mais adiante, o Salmo 139, ele nos dá uma outra maneira de orar: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Algumas versões falam esquadrinha, igual o arquiteto de antigamente, ele fazia quadradinhos, cada parte sendo examinado. Esquadrinha o meu coração. Prova-me, vê se deu certo, Senhor. Conhece as minhas transgressões, inquietações. Vê se há em mim em minha conduta algo que te ofende, e dirige-me pelos caminhos eternos. É uma maneira de lidar com essas coisas. E agora, como é que nós fazemos isso? Hoje é Thanksgiving, culto especial, culto conjunto, então nós vamos ter muita liberdade aqui. Tá? Eu sei que nós vamos ter liberdade aqui. Porque depois disso nós vamos ver aqui no ponto: se não há impossível para Jesus, qual é o caminho? Quais são os passos para a cura? Olha só. Eles gritaram. E eles gritaram bem alto: Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós. Senhor Jesus. E ao vê-los, o que nós vemos aqui? É que Jesus fala para eles: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, ficaram purificados. Ok, nós falamos Galileia, falamos Samaria, e eu sei que você conhece bem o mapa da Israel da época, Jerusalém no sul. Você me acompanhou o trajeto. Norte, centro, sul. Jesus está a caminho. Terceiro ano da sua existência entre nós. Essa viagem de Jerusalém era a antepenúltima, a penúltima ou era a última? Última. Última. Por que isso é importante? Se aqueles leprosos não tivessem gritado para Jesus, naquele dia, eles iam ter um amanhã? Podíamos adiar para a semana que vem? Para amanhã, hoje à tarde? Eu creio que o Senhor está entre nós e está dizendo: esta é a hora que eu separei para você gritar, clamar até a mim. Esta é a hora. Não, eu, pastor, desejo que você tenha um amanhã. E que seja um amanhã muito bom, muito agradável. Mas você não sabe, eu não sei. Você não sabe, eu não sei. Vocês não sabem, nós não sabemos. Talvez seja essa a última vez que o Senhor Jesus está ao alcance do seu clamor. Porque quando nós cerramos nossos olhos, irmãos e irmãs queridos, não tem mais jeito. Não existe purgatório que você possa orar, fazer cultos especiais e missas celebradas para ajudar o seu ente querido, ou você, hoje, aqui e agora. Então ele dá um alerta para nós.
Ele está passando, é a última jornada dele. Eles não sabiam, mas aquela era a última vez que ele estaria passando, porque ele estava indo para. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Se ouvirdes a sua voz, como é que diz? Não endureçam seu coração. Agora, o que mais que nós vemos aqui? Versículo 14 fala assim, ao vê-los. O que nós ouvimos? Que eles gritaram, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Mas o que o versículo 14 fala para nós? Jesus os viu. Mas Jesus os ouviu? Lógico que ouviu, porque senão ele não teria se virado para eles, né? Então nós vemos, Jesus os ouviu, Jesus os viu e Jesus falou com eles. Então o que eu quero dizer a você é o seguinte, eu estou pronto para isso. Se o que lhe aflige é físico, hoje é o dia de salvação, hoje é o dia de gritar, Jesus, tenha misericórdia de mim. Já posso lhe garantir que, seja qual for a aflição que você está lidando, o Senhor ouve, o Senhor vê e o Senhor fala a você. Amém. Então nós precisamos tomar posse disso. Se o que lhe aflige é espiritual, perda da sensação do erro, do perigo espiritual, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de gritar, Jesus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. E Jesus, ao ouvi-los, a vê-los, ele lhes dirigia a palavra, lhes dá uma ordem. Qual é a ordem? Ele diz, vão mostrar-se aos sacerdotes. Como eu expliquei, quando alguém estava enfermo, suspeitava o diagnóstico da lepra, tinha que ir ao sacerdote. O sacerdote o examinava e dava um diagnóstico. Às vezes ele dava 7 dias, volte em 7 dias. Fique isolado 7 dias, volte em 7 dias para fazer um outro exame. Então eles tinham essa rotina. Para voltar, quando havia cura, lembra? Casos terminais. Mas quando excepcionalmente alguém era curado, o que tinha que fazer? Voltava, lavava-se, purificava-se, voltava ao sacerdote para examinar. Mas o que Jesus está fazendo aqui? Ele está dizendo para ele, vão mostrar-se aos sacerdotes. Qual seria a pergunta mais natural? Cura a gente primeiro, né? Quando é que você vai curar? Porque como é que eu vou para o sacerdote sem o Senhor ter nos curado? Mas foi isso que eles fizeram? Questionaram Jesus? O que eles fizeram? Eles foram. Nós vamos terminar orando. Nós vamos terminar com aquele I thank God, porque o Senhor pegou, me deu uma viravolta na minha vida, botou meu pé em cima de uma rocha, fez uma bagunça na minha vida, mudou toda a direção, mudou toda a história. Isso vai ser o nosso final com a equipe de louvor, né? E vai ser um apelo com mais barulho que você já ouviu na vida. Mas eu estou disposto a sair gritando, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu tenho a minha lista também de coisas. Vamos pedir para ele fazer isso. Mas sabe o que ele notou? Eu espero que ao responder ao apelo, ao vir diante do Senhor Jesus, que você não vem diante do pastor, nem da igreja, nem desse local físico aqui, não. Você vem diante do Senhor. Amém. Mas ao gritar, misericórdia de mim, Senhor, e colocar diante dele a sua necessidade física ou espiritual, seja qual for, é que você vai ouvir do Senhor, vá mostrar seus sacerdotes. Ou seja, caminhe, siga o seu caminho, vá para casa, trabalho, com a família, amigos, o que seja, crendo que você foi curado. Gente, esses 10 leprosos, eu fiquei bravo com os 9 que não voltaram. Mas eu tenho que tirar o chapéu aos 10 porque eles creram. Tanto creram que eles foram mal cheirosos, enfermos, sabendo que à medida que eles tomaram posse daquela declaração e pela fé eles foram, sabe o que aconteceu? Eles já estavam exercitando a sua fé e no caminho, eu creio que o Senhor está dizendo o seguinte, você tome o seu caminho, siga adiante, crendo que até você chegar onde você tem que chegar, a cura já vai acontecer na sua vida. Total. Isso é complicado de fazer, porque a gente fica esperando, né? Quero sentir melhor. Quando eu olhar para mim que não tiver mais, tá? Não é? Então a gente corre e anda. Eles fizeram isso. Eles foram, né? Por quê? Não tinha lógica irem para o sacerdote antes da cura.
Mas lógica e fé nem sempre estão na mesma página. Então nós precisamos tomar, tá? Daqui a pouco nós vamos dar a oportunidade de você de praticar isso. Dizer isso. Senhor, cura-me. Senhor, sara-me da cura física, na necessidade de cura física e também da espiritual, se for o caso. Vamos encerrar? São 12:11. Estamos doing great aqui, né? E os outros 9? Onde é que estão os outros 9? Pergunta para a pessoa ao seu lado. E os outros 9, onde é que estão? O que ele respondeu? O que ela respondeu? Não sei. Alguns de vocês estão assim com a cara tão feia, tão borrada. E os outros 9? Por que os 9 não voltaram? Vamos especular, o texto não fala para nós, mas por que eles não voltaram? Vamos especular? Eu falei para vocês que eles ficavam longe da família, não foi? Falei que eles ficavam longe da comunidade, abandonados, isolados e tudo mais. Uma vez curados, eles tinham fé, porque eles creram na palavra de Jesus. Mas uma vez que eles foram, o que você acha que eles foram fazer? Por que eles não voltaram? Correr para a família, para a esposa, para os filhos, para os amigos, para os parentes, para a igreja. Não estava certo? Jesus tirou de volta, botou a enfermidade de volta? Não. Eles mantiveram curados. Mas foi completo para eles? Vamos chamar aqui o que voltou? O que voltou? Vamos fazer uma entrevista com ele. Ô, seu moço samaritano, como é que estão as coisas lá em Samaria? São tão melhor agora. Eu estou curioso. Vocês não foram 10 curados por Jesus? Fomos. Só você voltou? Foi? Como foi? Olha, eu fui pela fé indo para o sacerdote. Mas à medida que eu fui, eu notei, gente, a minha pele está mudando. Naquela hora, eu percebi que o Senhor curou não somente a bactéria da lepra, mas Ele curou o detector do pecado na minha vida. Amém. Eu me dei conta que eu precisava sim da cura física, mas eu precisava do que traz a cura. Eu não queria apenas a bênção dele, eu queria Ele na minha vida. E sabe como é que eu sei que isso é o caso? Porque quando ele chega para Jesus vai falar assim, levante-se e vá, no finalzinho do versículo 19, a sua fé o salvou. Se você um dia tiver curiosidade, faz um Google, ou olha aí nos comentários bíblicos, você vai perceber que essa palavra, salvou, é usada 7 vezes. 7 vezes nos evangelhos. Porém, ela não, traduzido, a maioria das vezes, como te salvou. Mas sabe qual é a coisa, realmente lá, a raiz da palavra? Era o seguinte, Jesus, em inglês faz muito mais sentido. He made you whole. W-H-O-L-E. Ele botou você por inteiro. Os 9, graças a Deus, suas vidas físicas, social, foi restaurada. Mas o seu lado de fora, seu exterior e o seu interior foram restaurados. Nós sabemos que nós somos criados para viver em comunhão com Deus. Mas nós sabemos também que o pecado veio e nos separou do Senhor. E o pecado veio e nos distanciou dele. Mas Jesus veio a esse mundo para nos reconciliar com o Pai. Amém. Não somente para levar nossas enfermidades, pelas suas pisaduras somos sarados, mas também ele veio para que nós pudéssemos ser restaurados por completo. Eu não tenho que viver a vida aqui nesse mundo esperando a eternidade chegar e aí eu vou ser completo. Porque quando eu estou em Jesus pela fé, a minha vida já foi restaurada por completo, por tudo. Amém. Físico, espiritual, completamente. Amém. Tudo isso. Agora eu pergunto, você gostaria de ter essa restauração? Talvez se você queira, passou tudo que eu quero, cura física. Para mim, para os meus. Ok. Mas por que parar aí? Se o Senhor Jesus está dizendo, clama a mim, porque eu tenho para você não só o plano de restaurá-lo no exterior, importante,
mas também quero restaurar você por completo. Para comigo. Eu creio que o Senhor está fazendo isso. Como eu disse, vai ser um apelo diferente. Às vezes no apelo a gente coloca uma música assim mais devagar, né, mais suave, né, só para amolecer o coração. Vamos falar assim. Não hoje. Nós cantamos, eu pedi ao grupo de louvor que venha rapidamente, mas nós cantamos que te dou graças, Senhor. Por quê? Porque o inferno perdeu mais um. Não, tem lá uma parte do coro, mas pelo fato seguinte, que eu estava num caminho sem saída. Eu estou parafraseando, um caminho sem rumo, sem esperança. Mas o Senhor me pegou, me deu uma volta por cima, colocou meus pés numa rocha e num lugar firme, transformou a minha vida. Fiquem de pé comigo. Não sei onde você está, como você está, mas se à medida que nós cantamos, você quer gritar para o Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim. Ouve, Senhor, sara, cura-me, Senhor, física e espiritualmente. Eu creio que esse é o dia, essa é a hora. E depois sair daqui pela fé, sabendo que Ele disse: eu creio, eu tomo posse, eu recebo em nome de Jesus. Eu já estou aqui. Enquanto cantamos, se esse é o seu desejo, você vem ao altar. Mas não espere para alguém orar com você, caso você venha. Você começa a dizer: Senhor Jesus, meu Senhor, tem misericórdia de mim. Sara-me, Senhor, restaura-me, em nome de Jesus. Eu já sou o primeiro. Há alguém mais? Assim que começamos a cantar, você vem. Aqui está comigo no altar, se há alguém. Too high, this weary soul.
Recebam a bênção. Vão e apresentem-se aos sacerdotes dessa vida. E digam-lhe: Jesus me alcançou, colocou meus pés sobre a rocha, me deu um novo nome, Ele me curou, Ele me restaurou por completo. Amém. E até que nos encontremos outra vez, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de vocês, agora e para todo o sempre. Vão em paz, povo de Deus.